Química Geral, Tabela Periódica, Elementos Químicos. Vamos à aula. O nome dos elementos químicos foram escolhidos arbitrariamente. Esses nomes, no entanto, lembram de uma propriedade do elemento ou uma homenagem a um lugar, um país ou um cientista. Então veja o nome hidrogênio. Ele vem do grego hidros, que significa água, mais gênio, formador. Então hidrogênio é formador de água, uma referência à composição da água que possui o átomo de hidrogênio. Bromo significa mau cheiro, então, do grego bromos, mau cheiro. Cálcio vem de calx, latim, significa cal. O óxido de cálcio é chamado de cal, nome derivado daí do uso do composto que possuía cálcio. O escândio relembra a Escandinávia, o európio, a Europa, o polônio, a Polônia, o país Polônia. O einstênio, homenagem a Albert Einstein, cientista muito famoso. O férmio, homenagem a Enrico Fermi, responsável pelos estudos e pai da bomba atômica nos Estados Unidos. O elemento químico ele é representado graficamente por um símbolo, abreviado do nome. Os símbolos são formados por uma ou duas letras. São usadas duas letras quando dois ou mais elementos começam com a mesma letra. Então, para diferenciar, nós vamos usar uma segunda letra. A primeira letra é sempre maiúscula e a segunda, se existir, é minúscula. Então, o hidrogênio, H maiúsculo. Oxigênio, carbono, cálcio. Notem, como carbono já tinha o elemento C maiúsculo, não posso colocar C maiúsculo por cálcio, porque na hora que eu for representar o elemento, eu não vou saber de que se trata. Então o cálcio é Ca, o cádmio Cd, cloro Cl. Então como o C já estava sendo usado, os outros precisavam de uma segunda letra para diferenciá-los. Mesma coisa aqui, o fósforo é P, chumbo Pb, potássio K, sempre a primeira letra. E o chumbo, normalmente nós temos um pouco de dificuldade de fazer associação do Pb, porque ele vem do plumbum, do latim. A maioria dos elementos, nós temos aí o começo parecido com o nome em português. Alguns são diferentes aqui, como o chumbo, Pb, o ouro, que é aurum, a prata, que é argentum, Ag. Então alguns, o símbolo vai ser bem diferente da pronúncia em português. Os símbolos têm na química um caráter oficial e universal. Diferente da, por exemplo, unidades de medida, que no Brasil usamos metro cúbico, usamos litro, nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles usam galão. Então, para a química, os símbolos são universais, independente do tipo de língua ou tipo de escrita. Carbono vai ser a letra C maiúscula em qualquer lugar do mundo. Então, é uma vantagem do estudo universal aí. A linguagem, todo mundo vai conseguir entender a linguagem química. É uma vantagem porque em qualquer lugar do mundo, você escrevendo uma equação, a pessoa que já estudou, que já tem noção dessa linguagem, que a química usa essa linguagem diferenciada, que é a linguagem de equações, símbolos, equações, fórmulas, isso vai ser entendido por todos, independente de raça, língua, país. Então, chamando a atenção que nós usamos para os símbolos letra maiúscula na primeira, minúscula na segunda e sempre letra de forma. Isso é padrão. Apesar de nós podermos aí escrever em letra cursiva, mas o padrão é letra de forma. Como a ideia de elemento químico está sempre ligada à ideia de átomo, tem que o símbolo indica sempre um átomo do elemento considerado. Assim, por exemplo, quando se escreve H, nós estamos representando um átomo de hidrogênio. Mesma coisa aqui, carbono, um átomo de carbono. Lembrando, as características dos átomos, esses dois números associados ao carbono, o maior é o número de massa, que é o que? A soma de prótons mais nêutrons, e o menor é o número atômico, que é o número de prótons. Outra forma de representar os isótopos é utilizando o símbolo, que me remete ao elemento, então C maiúsculo é o carbono, com um traço e a massa na frente. Então esse aqui é o isótopo 14, de massa 14 do carbono. Isso é muito comum na radioquímica, que é um conteúdo que se estuda no final do segundo colegial, utilizar essa notação para identificar qual é o isótopo.
Classificação dos elementos. Tivemos aí vários critérios para separar os elementos químicos, e um dos mais antigos, que perdurou por muito tempo, foi a separação entre metais, ametais, ou seja, não metais, semimetais, que seria o que? Meio metal, e gases nobres. Então, eu tenho 3 grupos de propriedades que vão sendo mudadas aí, passando de metal para semimetal e até ametal. Eu tenho a característica metálica, que é por serem sólidos, duros, brilhantes, bons condutores de calor e eletricidade, e os não metais, que têm características opostas. E no meio do caminho eu tenho os semimetais, que são intermediários entre metais e ametais. Então eles têm propriedades semelhantes, algumas aos metais e outras aos semimetais. É como se ele fosse um intermediário. Inclusive na tabela periódica, os semimetais estão entre metais e ametais. E os de propriedade mais diferentes são os gases nobres, porque eles normalmente são monoatômicos, porque já tem a camada de valência completa, então eles não fazem ligação normalmente. Nós conseguimos forçar ligações em alguns gases nobres de maior número de camadas. No caso do xenônio, por exemplo, nós podemos ligar 2 átomos de flúor no xenônio. Mas a característica principal do gás nobre, inclusive nós vamos usar isso lá nas ligações químicas, é ter a valência completa, com exceção do hélio, a tendência é que tenha 8 elétrons, para que o átomo fique estável.